Como Deus frustrou os meus planos esse ano? Senta que lá vem história. Pois é, meus caros, 2026 tá chegando aí. E o que é que eu tenho pensado muito nesses últimos dias de 2025? Muitos dos meus planos foram frustrados. É sobre isso que eu quero falar. É muito propício porque hoje é dia 17 de dezembro. É um dos dias em que a gente tá ali já saudosista pelo ano que se passou e já planejando o que é que vem no próximo ano, o que é que vem em 2026. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus, ele é muito propício falar isso, né? É um Papai Noel que tá ali disposto a nos presentear com... Se a gente tivesse sido um bom menino, ainda tem isso, né? Se a gente tivesse sido um bom menino ao longo do ano. E aí, pelo meu mérito, eu acabo conseguindo um presente que eu tanto sonhei o ano todo. Essa é uma visão que a gente tem de Deus, ou até do gênio da lâmpada, que tem a obrigação de conceder os nossos desejos. Sim, Deus ama nos abençoar. Isso não tá aqui em questão. Mas a forma como a gente tem lidado com Deus e com as nossas vontades, isso revela muito de como é que a gente... de qual é a imagem que a gente está criando desse Deus. Deus ama nos abençoar, ama aliviar os nossos fardos. Ele está atento às nossas orações e às nossas necessidades, mas quem disse que isso faz com que ele faça absolutamente tudo como a gente planejou? Deus não está sujeito à minha vontade, ao meu tempo. Ele está fora do tempo, não como um Deus que não se importa, mas como um Deus que não está sujeito a essas coisas. Eu quero te lembrar que Ele sabe muito mais e muito melhor do que a gente. E por que não consultar Ele? Eu tô falando assim, parece que eu tô brigando com você, mas é comigo mesma. Porque não faz sentido a gente colocar a nossa vida pra lá e pra cá sem consultar o Deus que conhece, que tá fora de tudo, sabe? Que tem poder, conhecimento pra agir ao nosso favor. Sim, a nosso favor. Repito, talvez não da forma que a gente pensou que ele agiria, mas a nossa tendência é sempre correr em direção às coisas que a gente deseja, ir lá e fazer acontecer, fazer o nosso nome célebre diante das pessoas. Mas você já parou para pensar em quanto isso pode estar custando? Agora imagine uma vida onde a gente intencionalmente busca conhecer a vontade daquele que sabe todas as coisas e que deseja o bem para nós e tem planos de paz para nós e não de mal. Imagine uma vida onde a gente troca essas falsas alegrias passageiras e frágeis em troca da alegria que está proposta para aqueles que perseveram na fé, na esperança e no amor. O Senhor frustrou os meus planos. E por que eu digo que foi Deus? Porque depois, lendo a palavra, eu pude entender algumas coisas. Graças a Deus por isso. Mas antes de entender, eu tinha feito planos e as minhas expectativas estavam altíssimas sobre como seria viajar pela primeira vez num estado onde eu nunca havia pisado. Primeiro, eu nunca tinha viajado só. Eu sabia que ia ser uma bela oportunidade de fazer amigos, de fazer networking, de encontrar trabalho na área que eu estava estudando, que desde o ano passado eu fui muito mais intencional em investir financeiramente, investir o meu tempo. Eu investi muito no ano de 2024, no ano de 2025, na minha profissão de estratégia de marca. E eu coloquei toda a minha expectativa nessa viagem e, pasmem, nada aconteceu como eu planejei. A viagem foi incrível, conheci muitas pessoas, mas em relação ao trabalho, as coisas não aconteceram. E aí? Mas mesmo assim, o Senhor me sustentou de várias formas e não permitiu que nada faltasse. Eu passei por várias frustrações em relação à amizade. Atende o jogo do Flamengo. Então, assim, a galera tá pirando aqui, loucamente. Mas vamos tentar. Vamos tentar gravar esse vídeo. Eu me senti muito só ao longo desse ano. Então foi um ano muito difícil, o luto também pela minha avó, volta e meia me visitava. E eu orava a Deus pedindo amizade, eu orava a Deus pedindo que me enviasse pessoas que eu pudesse confiar, que eu pudesse conversar, que eu tivesse numa comunidade onde eu me sentisse parte, a ponto de eu confiar nessas pessoas e poder ter uma vida dividindo ali, compartilhando alegrias, tristezas.
Muitos, muitos planos. Eu tinha plano de que eu fosse noivar esse ano, por exemplo, mas por conta dessa incerteza financeira, não aconteceu. E quando eu fui entender o que foi que aconteceu mesmo, sabe? Quando eu me coloquei nesse lugar de Senhor, eu tô cansada. Eu tô cansada de insistir nos meus planos e ver cada um deles escorrendo entre os meus dedos. O que eu faço? E, cara, obedecer é melhor do que sacrificar. E eu tava sacrificando e não tava obedecendo. Eu achava que tava servindo a Deus. Eu achava, sabe aquela frase, crente que tava abafando? Eu achava que a minha vida tava mil maravilhas. Destaque, eu tava assim, perdida. A minha fé, eu tava só cultivando ela aos domingos. Eu não tava realmente me importando em conhecer a Deus, em amar Ele, em honrar Ele, em obedecer. E foi muito difícil quando eu entendi que todo esse ano para mim foi um ano de disciplina do Senhor. Quando Ele não me deu aquilo que eu desejei, foi a disciplina do Senhor. E, meu Deus do céu, quando eu entendi que a disciplina do Senhor não foi para minha humilhação, como eu achei que tinha sido uma humilhação que lhe deixa ali prostrado, sem saber o que fazer. Não. Foi um momento onde, nesse lugar, eu pude reconhecer, Senhor, a tua graça me basta. Vamos começar daí. Eu reconheço que tudo que o Senhor fez ao longo desse ano foi para minha edificação. E eu não quero cometer os mesmos erros. Não vou nem falar em 2026. Hoje, a partir de hoje. E essa foi a minha oração para Deus. Eu pedi ao Senhor que me ajudasse naquilo que Ele tinha me revelado. Ele tem a medida certa, Ele tem a porção certa para nos revelar. Se você tá passando por esse momento de dificuldade e de dúvidas, de tristeza, frustração, clame a Ele e na palavra, na Bíblia, ouça Deus falar com você. Às vezes a gente tá esperando uma revelação, sabe? Muito grandiosa, mas nossa, imagine como é grandioso você fazer uma oração e em seguida você abrir a Bíblia e a sua oração tá ali, sendo respondida diante dos seus olhos. Você só precisa estar nesse momento, você só precisa se render a isso. Tirar todas as distrações, todos os barulhos que estão ao redor e se colocar nesse lugar. Então eu não esperei chegar 2026 para eu fazer mudanças na minha vida que o Senhor esperava de mim, que o Senhor espera de mim. E, gente, a obediência, ela gera frutos. Não me entendam como se isso fosse uma moeda de troca, sabe? Não é sobre isso. A obediência não é uma moeda de troca que você dá a Deus para Ele lhe conceder aquilo que você está desejando. Pelo contrário, você obedece por reconhecer quem Ele é e ponto. Quando você reconhece quem Deus é na sua vida, e existem atributos de Deus que a gente só vai conhecer quando a gente passa por algumas situações específicas. Aí sim, a gente vai obedecer com o coração no lugar certo. Foi isso que eu aprendi ao longo do ano. E muita coisa já mudou. Eu mudei de ambiente também. E isso faz muita diferença, mas sempre com o direcionamento de Deus. Sempre. E é assim que eu tenho buscado viver. Que em 2026, antes de você fazer aquela lista dos desejos, das metas desse ano, que eu e você, a gente possa ter a coragem da oração do nosso amado Jesus. Seja feita a tua vontade e não a minha.